partir de agora, no ar, o Plantão da Palavra. Plantão da Palavra. Sempre uma mensagem de esperança. Muito bom dia, que bom estar com você nessa manhã de sábado, final de semana chegou de vez, hein? Meu nome é Edson J. Santos, sou pastor da IBN Chamar. Sempre uma alegria estar com você pelas manhãs compartilhando uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre características. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi assumiu o trono do seu sogro, o rei Saul, que havia sido rejeitado por Deus. Quando Davi foi ungido rei sobre Israel, ainda era um menino e não tinha a menor noção dos desafios que teria que enfrentar. É lógico que fazer algo certo não nos dá o direito de pecar. As consequências nós sempre iremos colher. O profeta Samuel não sabia qual filho de Jessé seria ungido rei, mas Deus lhe deu uma dica preciosa. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi teve o seu lar despedaçado por causa das suas falhas como homem, mas recebeu um elogio da parte de Deus. Eu sei que é complicado a gente entender isso. Assim como Davi, nós também temos falhas, mas é importante notar algumas características deste homem. Davi nunca desonrou o seu pai natural, Jessé. Era filho obediente em tudo que o pai mandava, ainda que fosse rejeitado e desprezado. Ele recebeu do pai isso. Como filho, não recebia carinho, não recebia amor, era excluído pelo pai e preterido em relação aos irmãos. 1 Samuel 16:11 disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Davi era considerado o menor na sua casa, rejeitado, desprezado, deixado de lado. Uma segunda característica que nós percebemos em Davi é que ele nunca se levantou contra a sua liderança. Ainda que perseguido e passado por experiências de quase morte, tendo que fugir constantemente do rei Saul. 1 Samuel 24, 5 e 6. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Uma outra qualidade que podemos observar em Davi era a sua capacidade de reconhecer o seu erro e se arrepender quando confrontado por um homem de Deus. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Percebe como este homem era? Ele andava por princípios, e isso o preservava diante de Deus. Há pessoas que não andam por princípios, andam pelas suas verdades. Ao invés de quererem saber a vontade de Deus, querem que as coisas aconteçam a partir do que acham certo ou errado e sempre vão de mal a pior. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas tem uma característica de Davi que me atrai entre todas. Ele era um adorador. Ele era um homem que honrava seu pai, ainda que desprezado e rejeitado. Era um homem que honrava as suas lideranças, ainda que perseguidos por elas. E era um homem que nunca confrontava o sacerdote sobre a sua vida, sempre reconhecia o seu pecado. Mas Davi tinha adoração no seu coração. Amós 9:11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Do que Deus estava falando? Não estava falando de uma tenda, de um tabernáculo em si, de um prédio. Ele estava dizendo de um coração de adorador. Jesus disse: O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa foi a característica que Deus encontrou em Davi, um adorador. E
eu falo com você na segunda sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça pelo final de semana que chega. Obrigado pela semana que passou e por tudo que aprendemos. Que a boa mão do Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Bom final de semana. Bom descanso. Um abraço. Você ouviu o Plantão da Palavra. Plantão da Palavra. Um devocional com a produção do pastor Edson J. Santos e distribuído pela Rádio Paz na web.